Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Boa tarde, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Lembramos que esse programa está sendo retransmitido pela FM Líder de São Miguel e daqui a pouco vai estar nas redes sociais, no site do sindicato, YouTube, né, e todas as mídias, acompanhadas aqui pelo nosso técnico Pedro Igor. Hoje, 19 de janeiro, o programa será apresentado por mim, Edileia Melo. E vamos ter nessa edição as seguintes manchetes. Sindicep realiza a eleição no dia 28 de janeiro. Reajuste do piso salarial nacional do magistério. Reajuste do piso dos agentes de saúde de endemia deve ser de 1.250 em 2019. Reflexão do Dr. Valdeci Alves sobre essa onda de ataques que está acontecendo no Ceará neste início de ano. E teremos as nossas notícias sindicais. Sindicato em Destaque. Eleição sindical, triênio 2019-2022, edital de convocação. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindicep, professor Valíris Rodrigues da Silva, respeitando o artigo 46 do Estatuto da entidade, pelo presente edital de convocação, faz saber que no dia 28 de janeiro de 2019 serão realizadas as eleições para a composição da diretoria executiva e conselho fiscal, bem como suplentes do Sindicep para o triênio 2019 a 2022, no período de 8 às 19 horas, horário local, em Quixeramobim. Urnas fixas, urna 1 e urna 2, nas dependências da sede do sindicato, situada à rua Dias Ferreira, 103, Centro, próximo à Ponte Metálica. Então, até 15 dias antes da realização do pleito, estava aberto o prazo para inscrição de chapa, né? Mas como todos sabem, a gente reforça, foi registrada apenas uma chapa única, intitulada por um sindicato livre, autônomo e independente. E essa chapa, que compõe 30 servidores, 30 candidatos, encabeçada pelo professor Valíris Rodrigues da Silva, né, o seu segundo mandato, e tem como vice-presidente eu, Francisca Edileia Melo da Silva, secretária-geral Maria Iracema da Silva Rocha, secretária de Finanças Águida Maria Rodrigues da Silva, secretário de Comunicação George de Castro de Souza, secretária de Assuntos Jurídicos Maísa Monteiro Marques, secretário de Políticas Sindicais Carlos Antônio Machado de Souza, secretária de Política de Gênero Juliana Antônia Aparecida Oliveira Coutinho, secretário de Arte e Cultura José Ailton Brasil de Lima, secretário da Saúde do Trabalhador Francisco João Reis, secretário da Previdência Social Antônio Edmar da Silva e secretário de Promoção da Igualdade Racial Antônio Tiago Paiva Mendes. Suplentes da diretoria: Rosângela do Carmo de Souza, Maria Arlete de Souza, Marcos Edilson Bezerra de Souza, Rita Maria da Silva, João Oliveira Barbosa, Osvaneide Ribeiro da Silva Lobo, Antônia Lucimar Paz, Francisca Fábia Teles Nunes Silva, Maria Helenice Teixeira Alves, Antônia Lucimar Coelho Maciel, Maria Lucineide Soares de Oliveira e Maria das Virges Rodrigues de Oliveira. Conselho Fiscal, titulares: Ineide Lopes de Faria Siqueira, Cássio Felipe Almeida Barroso, Maria Albaniza de Araújo. Suplentes: Maria Hilda Honorato, Renata Kelly de Lima Saldanha e Monalisa Pinheiro Brandão. Então, como é chapa única, o quórum, que é 50% mais um, precisa acontecer para poder legitimar o pleito. Então, a gente reforça o convite aos nossos servidores, servidoras filiados, só pode votar quem é filiado, né, ao sindicato,
que compareçam nesse período de 8 às 19 horas para poder legitimar o seu voto e essa diretoria continuar com os trabalhos árduos, né? Vale ressaltar, e que a gente também faz com prazer, porque nós somos servidores públicos e o nosso grande objetivo do sindicato, da entidade que representa você, servidora, você, servidor, é exatamente defender os seus interesses, tanto individual como coletivo. Não perca, né? Venha exercer a sua cidadania e fortalecer esse instrumento de luta tão importante no nosso município. Dr. Valdeci fez uma reflexão sobre o reajuste do piso nacional do magistério, onde ele coloca que, mais uma vez, o reajuste do piso do professor foi fraudado pelo MEC, que desde a criação do piso nacional ignora a fórmula de reajuste anual contida na lei do piso, para seguir fórmula em portaria do MEC, mantendo o reajuste, o piso pirata, o reajuste para todas as classes de professores. Em 2019, deveria ser de 10,65% e não de 4,17%, como calculado pelo MEC no Brasil. Os governos transformam o Estado Democrático de Direito em piada, desvalorizam seus professores e a eficácia da política nacional. Que futuro um país assim pode ter? O que fazer? Vamos assistir o vídeo, e onde ele também sugere, né, muitas propostas. Olá, professores, profissionais do Magistério da Educação Básica do Brasil inteiro. Eu estou gravando este vídeo na manhã do dia 16 de janeiro de 2019 para falar da questão do piso do professor. Semana passada o MEC, conforme a gente tinha calculado no nosso blog, divulgou que o reajuste do piso tem que ser de 4,17%. Mas eu estou aqui para falar exatamente da fraude que vem sido cometida há anos ao reajustar o piso do professor. O Brasil é um país complicado, porque os princípios da República estão aqui, mas nossos governantes ignoram esses princípios e sempre dão um jeitinho de prejudicar os direitos sociais. Eu estava esperando o MEC divulgar esse piso e o reajuste oficial, acreditando que um governo que a imprensa diz que vai fazer a diferença e que vai mudar a maneira de agir, fez do mesmo jeito, né? Mais uma vez, cometendo o erro de todos os governos anteriores. Aí recua de agora até 2008, reajustou o piso conforme a fórmula do MEC, ignorando completamente o artigo 5º da lei do piso. E o pior, essa fórmula do MEC está numa portaria. E a lei do piso não vale nada. O Brasil é um país, e continua sendo assim, onde uma portaria vale mais do que uma lei. Para vocês terem ideia, e aí vamos demonstrar direitinho, seguindo a fórmula prevista no artigo 5º da lei do piso, o piso mínimo para o professor, para a jornada de 40 horas de nível médio, era para ser agora, em 2019, R$ 2.717. Mas por conta das portarias, dos oportunismos, do patrimonialismo, de não valorizarem nem professor nem educação, o reajuste do piso vai ser apenas de 4,17%, quando deveria ser 10,65%. Né? Então, esse piso agora divulgado de R$ 2.557,74, ele é ilegal. Ele viola o Estado Democrático de Direito que está aqui na Constituição. O que diz a Constituição, que também não vale nada para nossos governantes?
Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? Somos uma democracia onde deveria prevalecer a força da lei, mas o MEC, por portaria, desde a criação do piso do magistério, atropelou a lei do piso e seu artigo 5º. Eu vou mostrar para vocês agora uma tabela, para vocês entenderem melhor onde é que está a falcatrua, a fraude no reajuste do piso do professor. Observe bem a tabela que está aí na sua frente. Bom, observem a tabela, que mostra o cálculo do piso legal para o ano de 2019. É importante dizer que esse cálculo do piso legal, que é baseado na lei, e não o piso da portaria do MEC, que é o famoso piso pirata, você tem o seguinte: quando o piso foi criado em 2008, o valor aluno era R$ 1.132,34 e o piso era de R$ 950. E para 2019, o valor aluno agora está previsto em R$ 3.238,52. Então a diferença do valor aluno desde 2008 até agora 2019 é de R$ 2.106,18. Esse foi o aumento do valor aluno desde a criação do piso do magistério em 2008, o que corresponde em percentuais a um aumento de 186%. A forma de reajustar o piso do professor está no artigo 5º da Lei Federal número 11.738/2008, que criou o piso. O que diz o artigo 5º? O piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. O que nós temos? Que a maioria dos prefeitos no Brasil não estão mais reajustando no mês de janeiro. Alguns deixam para setembro, outros deixam para novembro, né? Outro jeitinho de meter a mão no dinheiro do Fundeb. Aí o parágrafo único do artigo 5º da Lei do Piso diz: a atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual do crescimento do valor anual mínimo por aluno. Ora, se em 2008 nós temos que o valor aluno era R$ 1.132,34 e que, comparando com o valor aluno de 2019, que é R$ 3.238,52, e isso corresponde a 186% de aumento, basta pegar o piso de R$ 950 em 2008 e reajustar em 186%, que é o mesmo percentual de aumento do valor aluno desde então. Aí esse piso, em 2019, ele tem que ser de R$ 2.717, seguindo a lei do piso. Mas o governo, mais uma vez, cometendo os mesmos erros dos governos anteriores, né? Só deu o reajuste do MEC, baseado numa portaria, ignorando a lei, pisando também no Estado Democrático de Direito. Ao que acontece? Em 2019, como o reajuste do piso está abaixo do que a lei prevê, a perda mensal para um professor de nível médio vai ser em torno de R$ 159,26 por mês, o que no ano de 2019 pode totalizar um prejuízo de R$ 2.118 para um professor de nível médio. Um graduado pode perder até R$ 2.500. Um pós-graduado até R$ 3.000 só neste ano, né? Então, nesse caso, o reajuste que deveria ser dado conforme a lei, para que o valor do piso seja o que a lei manda e não uma portaria, seria de 10,65%,
linear para todas as classes do magistério de todos os municípios e estados do Brasil. Mas o governo está dando apenas 4,17%. Ilegal, imoral. Vamos comentar mais um pouco sobre essa fraude ao piso do professor no Brasil. Então fica claro que nesse país lei não vale nada. Portaria vale mais do que lei. Fica claro nesse país que o Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 1º da Constituição, ainda é uma utopia, ainda é uma ficção. Então, professores, o que fazer diante disso? A orientação é, agora, lutar para que os 4,17% da previsão pirata do MEC seja dado em janeiro. Nós não podemos admitir que seja dado quando o prefeito quiser, o governador, em abril, em maio. Por quê? Porque eles já estão recebendo o valor do Fundeb já reajustado para pagar esse piso. Então tem que dar o reajuste desde janeiro. Se for o caso, eu oriento para nem começarem o primeiro semestre letivo de 2019 e entrar na justiça cobrando para que a lei do piso seja cumprida. Esse caso aqui, dessa fraude ao reajuste do piso do professor desde 2008, eu comparo, sabe aqui, as diferenças do Fundef, do antigo Fundef, não do Fundeb agora, do Fundef, onde o governo praticou também fraude durante 9 anos, repassando a menor o valor aluno. Agora que está saindo essa diferença. Demorou quase 15 anos para o Ministério Público vencer a demanda. O que mostra que nós temos que entrar na justiça já, cobrando essas diferenças que são direitos dos professores previstos no artigo 5º da Lei do Piso. Porque é papel do Judiciário fazer valer a Constituição. A portaria do MEC criou um piso pirata desde o começo da Lei do Piso, violando a Constituição, seu artigo 206 também, inciso 5º e 8º, que manda valorizar o professor. Então, a curto prazo, lutar para que agora, em janeiro, eles deem os 4,17% linear para todas as classes e cobrar a diferença e o piso legal na Justiça, não só de 2019, mas retroativo até 2008. É preciso ir à luta. É preciso ir à luta. Só vence quem luta. Só é digno do direito quem luta por ele. Professores, vamos fazer valer seu direito. Vamos fazer valer o que está na lei do piso. Vamos fazer valer o que está na Constituição Federal. E não existirá jamais educação de qualidade com o professor desvalorizado. E dar um piso abaixo do que a lei manda, dar um reajuste abaixo do que a lei manda para o professor no Brasil é violar a lei do piso, é violar o Estado Democrático de Direito e é desvalorizar o professor e é atacar a qualidade da educação neste país. Destaque. Nesse ano também, de 2019, outra categoria que tem seu piso, né, implementado no país, aliás, a nível de país só existem 2 categorias que têm piso salarial nacional, que são os professores e os agentes comunitários de saúde e agente de combate à endemia. Então, para esse ano, o piso dessas 2 categorias sai de R$ 1.014 para R$ 1.250, já a partir de janeiro. E tem uma matéria da federação, da FETANCE, que colocou que, de acordo com o que determina os trechos promulgados da Lei 13.708 de 2018, a remuneração dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias deve ser de R$ 1.250 a partir de 1º de janeiro de 2019. Dessa forma, os municípios cearenses precisam aplicar o aumento salarial obtido pela categoria. Em uma batalha no Congresso Nacional, que rendeu mobilização nos estados e municípios brasileiros, as categorias conquistaram a aprovação da medida. A lei chegou a ser vetada pelo então presidente Michel Temer, mas os vetos foram rejeitados pelo Congresso Nacional no dia 17 de outubro e o dispositivo que garante uma política anual de crescimento da remuneração dos profissionais foi publicado no dia 23 de outubro do ano passado no Diário Oficial da União. A nova política salarial garante que até 2021 o piso salarial profissional nacional dos agentes de saúde em endemia
cresça 52,86%, ou seja, com evolução escalonada ao longo dos próximos anos. Vejamos. R$ 1.250 em 1º de janeiro de 2019, R$ 1.400 em 1º de janeiro de 2020, R$ 1.550 em 1º de janeiro de 2021. A partir de 2022, o piso será reajustado anualmente em percentual definido na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A presidenta da federação, Enedina Soares, explica a tarefa dos sindicatos municipais filiados nesse momento. Os nossos sindicatos precisam oficiar, se já tiverem feito, né? Aqui no Tirambim a gente já fez isso ano passado, as prefeituras para que haja a devida correção salarial do grupo. O tema é uma das demandas estratégicas da pauta de reivindicação da nossa campanha salarial 2019. A nossa pressão deve ser intensa e diária para que possamos efetivar esse direito conquistado. Destaca. Enedina lembra, inclusive, que a FETANSA, em parceria com outras entidades, realizou uma série de ações em 2018, como plenárias, que deram suporte na mobilização política que garantiu a aprovação da medida que trouxe a renovação dos benefícios de agentes de saúde e endemias. Vamos para a batalha, que este ano será mais intenso ainda, finaliza a dirigente. Então, aqui que Xeramubim, o sindicato já entrou em contato, tanto com o prefeito como com o secretário da Saúde, né, colocando a necessidade desse projeto de lei para a Câmara, porque o piso, como foi dito aqui, a partir de 1º de janeiro, e aí a gente sabe que 95% desse valor é repassado pela União, o município entra apenas com 5%, e com certeza esse dinheiro vai estar nas contas e os nossos agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemia, vão receber seu piso muito nobre, né, pelo trabalho que exercem esses grandes profissionais que, na verdade, no seu dia a dia, trabalham muito duro, né, mas também com muita dignidade. Parabéns para eles, parabéns para essa categoria, para os nossos agentes, né, de combate à endemia, agentes de saúde, e que outras categorias também venham a ter o seu piso implementado para garantir esse reajuste anual. Só tem para alguma coisa? Fiz uma reflexão em relação a esses ataques, né, que infelizmente iniciaram no ano de 2019. É triste realidade, mas ele faz assim uma reflexão bem pertinente, bem histórica, e vale a pena a gente ouvir. Diz assim: violência sem fim no Ceará no início de 2019. A falência da política no Brasil e o Estado paralelo. Vive-se uma guerra civil e o pior ainda está por vir se o poder público não parar de errar. A falência da política no Brasil e o Estado paralelo. Vive-se uma guerra civil. Uma pequena reflexão. A ciência política diz que o Estado, que é o governo, poderes, no caso do Brasil, legislativo, executivo e judiciário, surgiu para garantir a segurança, além de ter o monopólio da força, sociologia. Eis a famosa frase de Hobbes. Eis o que é o pacto nas palavras de Hobbes. Autorize e transfira o meu direito de me governar a mim mesmo, a este homem ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires para ele o teu direito, autorizando de uma maneira semelhante todas as suas ações. Não se podendo esquecer sua famosa frase: o homem é o lobo do homem. Segundo Hobbes, assim, o homem não poderia mais vingar-se, matar para se proteger, fazer justiça com as próprias mãos. Pela Constituição, o Brasil, a segurança pública é um dos deveres do Estado e direito da cidadania. Pois bem, o Brasil mal governado, expoliado por vários empresários inescrupulosos, sugado por capitalistas que socializam o seu risco e não socializam o seu lucro, uma direita sanguessuga, cuja cultura recua ao Brasil colonial, muitas vezes governado por esquerdistas que entregaram os mais importantes ministérios a banqueiros e especuladores que forjaram esse câncer, que é a impagável dívida pública, estelionato. O Estado brasileiro desde o Império, desde a política do café com leite, passando por Getúlio Vargas até os tempos atuais, por deixar de fazer a ruptura social e econômica, com exclusão, desigualdade e violência. De quando em quando atacando direitos civis,
de quando em quando suprimindo, aliás, os direitos políticos e só recentemente criando e violando os direitos sociais. Atingiu essa tragédia. Os excluídos se tornando um estado paralelo e pela violência também massacrando. Voltamos à era do cangaço. Estamos em guerra civil. E não é apenas no Ceará, é no Brasil inteiro. É preciso um novo pacto federativo, é preciso um novo pacto social. Fundamental começar um processo de reversão de todo esse fenômeno ou estaremos perdidos. E não adianta reza, nem violência, se cada um não fizer a sua parte. Se a família não fizer a sua parte, se a sociedade civil não fizer a sua parte, se o poder público não fizer a sua parte. As escolas serão fundamentais. A inclusão social, o respeito aos direitos sociais contido no artigo 6º da Constituição, sem nenhum retrocesso no longo processo. Todo esse caos de violência e terrorismo em Fortaleza e em todo o estado do Ceará é fruto de um longo processo. Ou essa guerra civil se aprofundará e os mais pobres na história, os bandidos e a polícia em guerra. Às vezes os mesmos pobres excluídos do mesmo bairro apenas se eliminaram inutilmente numa guerra entre irmãos de um mesmo povo, o povo excluído. O Estado fracassará se jogar toda a responsabilidade nas contas da polícia. Política com inclusão social, já. Política com justiça social, já. Política contra toda forma de desigualdade, já. Direito ao trabalho digno, com salário digno, já. Abaixo todo e qualquer retrocesso social. O problema do Brasil é de desigualdade, de falta de oportunidade. A violência da exclusão econômica, a violência da exclusão social. A violência da negação de acesso aos direitos fundamentais e à justiça social. Tudo negado por um Brasil riquíssimo e que é propriedade de alguns. Gerou essa guerra civil. A violência, a polícia com a violência, apenas amenizará a crise, mas o câncer, o tumor principal, a causa de toda essa balbúrdia, dessa guerra civil, continua viva, perpetuando essa tragédia social. Voltamos ao começo dos tempos numa guerra de todos contra todos. O homem sendo o lobo do homem, faminto por morte, faminto por riqueza, faminto por sangue, faltando aos que detêm o poder político e econômico. Fome de fazer justiça, de construir uma sociedade justa, fraterna, humana, solidária, onde minimamente se garanta a dignidade humana. Mais violento que o bandido armado é o bandido da corrupção e o bandido que manipula as ferramentas políticas e econômicas da sociedade civil para perpetuar a exclusão e fazer da exclusão social uma cultura. O maior assalto no Brasil não é praticado contra bancos, é o assalto dos recursos públicos com a sangria do pagamento da dívida pública que nunca foi pública, mas é o povo quem paga. O pagamento que vai dar miséria à vítima de toda forma de violência do Estado institucionalizado e do Estado paralelo. Povo brasileiro, o mais sangrado e ressangrado do mundo. Então esse texto foi escrito, pelo Dr. Valdeci, por sinal uma reflexão muito pertinente, uma pessoa muito estudiosa, e vale a pena a gente ouvir e também fazer a nossa reflexão. Notícias sindicais. Ainda faltam receber o pagamento do mês de dezembro servidores da Policlínica, Gerenciamento, Hospital Regional Dr. Pontes Neto, os efetivos, Gerenciamento da Saúde e os servidores que recebem dos 40% da educação. Hoje, 19, segundo o setor financeiro da Prefeitura, não tem previsão. Os servidores constantemente estão sendo sacrificados em relação ao seu pagamento. Nós já dissemos que o problema não é falta de dinheiro ou queda da receita. Na verdade, o grande problema é falta de planejamento, porque nós podemos pegar como referência Ibicuitinga, Pedra Branca, que estão com seus salários em dia, inclusive pagando antes do mês subsequente. Então, na verdade, falta a administração se organizar. O sindicato já pediu bloqueio dos recursos, infelizmente, foi necessário por conta dos constantes atrasos. E a gente espera que o juiz realmente defira esse pedido para ver se o dinheiro vem mensalmente para a conta dos nossos servidores. Então, assim, final de programa, a gente agradece a audiência e desde já convido vocês para nos assistir no próximo sábado, se Deus quiser.